Olá, aqui quem fala é o João Matheus e tá começando mais um episódio do podcast Identidades. E no programa de hoje eu quero falar com você sobre a hipocrisia. Quero começar o podcast de hoje dizendo que todos nós somos pessoas hipócritas. É quase que parte do DNA humano a hipocrisia, e cada dia que passa, isso fica mais e mais visível. Antes de qualquer coisa, é necessário que a palavra hipocrisia tenha seu significado explicado para você, caríssimo ouvinte. Hipocrisia vem do grego, e eu não vou nem me arriscar a falar como ela era escrita, mas ela diz respeito ao ato de fingir ter crenças, virtudes, ideias e sentimentos que a pessoa na verdade não possui, frequentemente exigindo que os outros se comportem dentro de certos parâmetros de conduta moral que a própria pessoa extrapola ou deixa de adotar. É aquela velha história de faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Sim, isso é hipocrisia. E hoje eu quero te mostrar como eu, você, sua família e 99% da população mundial é hipócrita. A reflexão começa quando você para por um instante, olha para dentro de si e começa a observar as suas atitudes. Parece simples, não é? Olhar para si e pensar, por que é que eu fiz isso? Talvez seja por causa daquilo que aconteceu comigo antes. E você tecnicamente faz isso com uma certa tranquilidade. Ter noção da sua situação atual e o que está fazendo não é tão difícil assim. Mas mesmo assim exige uma certa introspecção. Porém é de certa forma simples encontrar razões para você fazer as coisas que faz, pensar como pensa, entre outras coisas. De todo jeito, quando você para pensar em você, o quão mais fundo você vai, mais complexo fica. E até que chega um momento que você encontra uma espécie de barreira, onde você se dá conta que não consegue explicar o motivo, razão ou circunstância de determinado comportamento. Então você procura uma explicação, seja ela interna, seja ela externa. Você julga esse ato e a forma como ele acontece, assim como as razões que te levam a se comportar de tal maneira. Começou a ficar mais complexo, não acha? Então me conta, se para você encontrar razões para você ser como é, sendo o ato de se conhecer tão complexo, por que para julgar o outro pelo que ele é ou faz é tão mais fácil? Mas lógico, é tão mais fácil falar sem conhecer, ou sem estar no lugar do outro, vendo de fora fica simples. Todo mundo gosta de julgar o outro, mas quando é para você que os dedos estão sendo apontados, é inadmissível que isso aconteça. O que surge é uma espécie de vitimização, uma autodefesa, onde todo mundo é o bandido e só eu sou o mocinho. Ser jurado é fácil. Dizer o que é certo e o que é errado é simples. Da boca pra fora, todo mundo é o dono da razão e o mocinho na conversa. Mas lembre-se que todo vilão é um herói em sua própria história. Se para quem você julga, ele é o errado, o pensamento dele pode ser o mesmo sobre você. E por alguma razão, tendemos a acreditar que temos o direito de julgar o bom e o mal, o certo e o errado, o agradável e o desprezível, o ético e o antiético. Buscamos em nós mesmos uma medida do aceitável, e o que é parecido com o que pensamos, agimos ou fingimos fazer é um padrão que julgamos certo, e queremos que as outras pessoas ajam conforme nossas expectativas. E se elas não o fazem, encarnamos um papel social de jurado. Apontamos dedos e falamos o que achamos de certa pessoa, ou às vezes nem falamos, mas em nossos pensamentos colocamos a pessoa numa posição de inferioridade por algo que é simplesmente dela e não nosso, seja material ou não. É muito mais fácil apontar para os outros e dizer como você quer que a pessoa seja do que olhar para dentro de si e melhorar a si mesmo. Ponto. É hipocrisia minha estar falando isso aqui. É a prova de que isso é verdade. Um comentário solto sobre algo engraçado é que alguns dias me chamaram de teimoso. E eu fiquei discutindo e discordando, dizendo que eu não era teimoso. Só que quanto mais eu discutia, mais eu percebi que sim, realmente eu sou muito cabeça dura, teimoso ao máximo. Mas nessa mesma conversa, estávamos numa espécie de lavação de roupa suja, conversando sobre o que percebíamos um no outro. E para todos, era muito fácil falar sobre quem estava em volta. Mas quando falavam dessa pessoa, não aceitava a crítica, por mais que fosse em tom de brincadeira. Receber um julgamento era muito difícil, não só para mim, mas como para todos na roda de conversa. E isso acabou gerando a reflexão momentânea de como para nós é fácil apontar os erros dos outros e tão difícil olhar para nós mesmos e reconhecer nossas falhas. É difícil eu conseguir reconhecer certos pontos vulneráveis da minha personalidade e que por mais que eu saiba que eu tenha, não quero que as outras pessoas fiquem apontando dedos e dizendo que sou isso ou aquilo. E tenho certeza que ninguém aqui gosta de ser julgado por ser quem é. Bom, isso quando é de forma negativa. Quando é elogio ou ressalva para a qualidade, nossa,
faz questão que fiquem falando sobre, mas tudo bem. O ego é uma coisa complicada. E julgar é um ato de hipocrisia imenso. Cobrar das pessoas atitudes que nem você faz, então, nem se fala. E isso é o que mais fazemos. Um exemplo, relacionamento. Digamos que você namora. Caso você namore, pense aí na pessoa que você tem como casal. Aí vocês estão juntos no sofá vendo o Ding Dong do Faustão. Seu companheiro ou companheira fala: "Nossa, você só fica nesse celular e não me dá atenção." Você larga o celular, se desculpa, ou briga também, vai saber. E fica ali no romance com seu amor tentando adivinhar as músicas da campanha do sucesso. Passam alguns instantes, você olha pro lado, quem não larga o celular é a pessoa que há algum tempo cobrava você pela mesma ação que ela tá fazendo agora. Percebe como isso é chato? E eu dei um exemplo pequeno, eu poderia falar de coisas muito maiores, como preconceito racial. E nas redes sociais a pessoa aponta atitudes racistas a rodo, mas quando vai pra rua e passa por alguém de pele negra, aperta o passo, atravessa a rua ou fica preocupado com a chance de ser um assalto. Hipocrisia, meus amigos. Hipocrisia é terrível. E eu poderia estender os exemplos, mas não vai ser necessário, eu acho que já ficou bem compreensível. E nós somos tão hipócritas que não suportamos sequer que as pessoas tenham gostos diferentes dos nossos, mas adoramos julgar o gosto dos outros. Exemplo disso, música. Você tem total liberdade de gostar ou não gostar de algum estilo musical, é escolha sua. A questão é você querer julgar o outro pela música que ele ouve. Não é porque você ouve Mozart no café da manhã que você é melhor que o pagodeiro. Isso não te torna mais inteligente, muito menos com um gosto melhor. Isso é extremamente subjetivo. Não é errado você não gostar de algo. A questão é quando você começa a dizer que aquilo é ruim e só o que você gosta é bom. E ainda se discorda do que você pensa, fica bravo. Ah, pronto. Não pode contrariar? Que dozinho. Contar um segredinho pra você aí. O mundo não gira em torno de você. Caso você não soubesse disso ainda, surpresa! A hipocrisia no discurso está implementada nos mínimos detalhes. O episódio de hoje precisa de exemplos. A compreensão fica muito mais facilitada. Pensa comigo numa situação de um pedido de desculpas. Eu e você brigamos porque sua opinião é diferente da minha. Eis que alguém fala entendo sua opinião, respeito, mas já parou pra pensar que isso aqui que você tá falando tá errado? Ok, deixa eu ver se eu entendi. Você entende a minha opinião e respeita, e mesmo assim insiste que eu tô errado. Então, cadê essa compreensão pelo meu ponto de vista? Cadê o respeito pelo que eu acredito? Aliás, quem você é e qual o seu embasamento para julgar o meu pensamento como verdade ou não? Entende o que eu quero dizer? Nos contradizemos sem nem perceber, falamos coisas que nem mesmo nós acreditamos. Se você quer mesmo mostrar para uma pessoa que ela está errada, você precisa provar isso, e não simplesmente se basear em achismos. E é isso! A época dos achismos foi há milhares de anos. O hoje é baseado em coisas concretas, pesquisa, ciência, estudos, opiniões formadas através de conhecimento fundamentado, e não achismo raso. Fica aí a indireta para você que acha ser detentor da razão e sabe tudo com seus achismos e contrariando a própria ciência. Quem entendeu, entendeu. Portanto, deixamos de achar que somos os detentores de todo o conhecimento, que temos a propriedade de julgar alguém pelo que ela é ou pelo que ela faz. É muita hipocrisia da nossa parte acreditarmos que somos melhores que alguém para apontar dedos e dizer o que é o certo e o que é errado, o que é bom e o que é ruim. Antes de dizer a terceiros como eles devem ser, é importante olharmos para nós mesmos e perceber quem nós somos. E nós somos hipócritas. Falamos uma coisa e acreditamos em outra. Não agimos conforme nem nossas próprias verdades e queremos que os outros façam isso por nós. Julgar que algo ou alguém é melhor ou pior que outro é fácil, mas olhar para dentro de si e se conhecer verdadeiramente é um esforço que pouca gente está disposta a fazer. Se conhecer antes de julgar. Ou melhor, se conhecer e não julgar. Cada um é dono de si próprio e tem a sua verdade. É muito fácil olhar de fora e achar que sabe o que é certo para o outro, mas cada um sabe a sua luta diária. Tenho certeza que você aí que está ouvindo, está pensando em alguém que gosta de julgar os outros. Não seja hipócrita, esse episódio é para você mesmo. Por último, eu quero deixar a dica de um vídeo chamado A Ciência da Hipocrisia, do canal Neurovox. Quem apresenta é o professor Pedro Calabres, ele que é PhD em Psiquiatria e Psicologia Médica pelo Laboratório de Neurociências Clínicas da Escola Paulista de Medicina da Unifesp. Espero que ele não seja nenhum tipo de coach, senão eu vou ficar profundamente decepcionado por estar divulgando um coach. Mas esse vídeo, por mais que longo, tendo mais de 1 hora, vale a pena. Ele explica a questão neurológica da hipocrisia de uma forma muito didática e descontraída. Caso você tenha curiosidade, assiste lá que vale a pena. Até se quiser deixar um comentário dizendo vim pelo podcast Identidades, eu não reclamaria não, eu ia ficar muito agradecido.
Para encerrar, parafraseie a paráfrase do professor Pedro Calabres, que cita uma passagem bíblica em seu vídeo, mostrando como a hipocrisia já é assunto há milhares de anos. Tal passagem está no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 1 ao 6, e diz o seguinte: Não julguem, para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem, também será usada para medir vocês. Porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita! Tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Faça terapia, beba água, lave as mãos, fique em casa, pare de apontar dedos e lembre-se que você é tão imperfeito como todo mundo. E se você ainda não percebeu, seja bem-vindo ao mundo da hipocrisia. Para você que chegou até aqui, meu mais sincero agradecimento, muito obrigado de todo o coração por ter acompanhado mais um episódio do podcast Identidades. Se você gostou, se você tem alguma sugestão, se você tem alguma crítica, se você quiser só falar comigo, você pode falar comigo pelo meu e-mail, podcastidentidades@hotmail.com. Pode entrar em contato também pelas redes sociais do podcast, @podcast.identidades no Instagram e no Twitter, @identidadespod. Se quiser me seguir nas minhas redes sociais pessoais e entrar em contato comigo, é @joamateus_s, tanto no Instagram quanto no Twitter. Episódio toda terça-feira ao meio-dia, nos encontramos na próxima terça. Tchau, tchau e até lá!